Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Tu és digno. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso. Tu és o Rei eterno, tu és o Senhor da glória. Shalom, amados, sejam todos bem-vindos. Que coisa gloriosa. Que momento tremendo de adoração. Ainda mais cantando os hinos que eu mais gosto. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus, não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao nome do Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aleluia! Eu estou compartilhando aqui a nossa live nas minhas páginas e eu te convido a fazer a mesma coisa. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia de nós ministrarmos a ceia do Senhor. E enquanto eu estava aqui adorando a Deus, eu estava lembrando de uma coisa. Quantas vezes alguns irmãos chegavam e diziam assim: pastor, será que um dia o senhor vai ministrar a ceia lá na minha casa? Eu gostaria tanto que o senhor fosse um dia ministrar a ceia na minha casa. Pois bem, durante todo este tempo, a cada mês, desde o mês de março, a cada mês nós temos chegado para ministrar a ceia a partir de cada casa. Este memorial da aliança, este memorial da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Sim, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele é o Salvador do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Sim, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Jesus é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça de Satanás e para levantar nesta terra um povo todo seu, um povo adquirido. E você, meu amado e precioso irmão em Jesus Cristo, você que abriu o seu coração e creu na morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo, e com os seus lábios confessou que Ele é o Senhor da sua vida, e que Ele pagou o preço do seu pecado, e você aceitou o preço que Ele pagou, você é filho de Deus. Você é o resultado do penoso trabalho de Jesus. Você é o fruto do trabalho de Jesus. Jesus olhou e viu você e se alegrou naquilo que ele viu. Louvado e engrandecido seja o nome dele. E hoje, neste dia tão especial, nós estamos aqui para relembrar, para avivar, para fazer a manutenção daquilo que o Senhor nos deu. E hoje é um dia bem especial mesmo, né? Hoje é aniversário do nosso querido Rafa, né? E nós queremos louvar a Deus pela vida do Rafa, pela vida da Loura, mas eu queria agradecer a Deus por esta vida tão preciosa que é a vida do Rafa, um homem de Deus, um pai exemplar, um marido apaixonado pela nossa Loura, né? Um servo de Deus, um diácono, uma pessoa cujo coração é maior do que ele mesmo. Ele é magrinho, eu não sei como é que o coração dele cabe dentro daquele peito. E hoje eu quero louvar a Deus por esta vida tão preciosa. Ontem foi aniversário do meu pai e hoje é aniversário do nosso querido Rafa. Que coisa gloriosa, né? Dias maravilhosos. E nós louvamos a Deus pela vida do Rafa. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção que enriquece e não causa dano seja sobre a vida do teu servo. Que a cada dia o Rafa prove mais e mais a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia,
misericórdia, que tu guardes a vida dele, livra o Senhor de todo mal, livra o Senhor de toda enfermidade, livra o Senhor de tudo aquilo que o inimigo possa intentar contra os teus servos. Nós declaramos, ó Deus, sobre a vida do teu servo, bênçãos multiplicadas, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, como ministério, nós o abençoamos, nós profetizamos vida e vida em abundância na vida do teu servo. Dias sejam multiplicados sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Hoje também eu estou aqui pregando para um auditório. Eu tenho aqui um auditório diante de mim. Eu estou aqui num escritório e onde também é a casa da pastora Neide e da Isabelle, o cenário das pregações da pastora Neide, né? Então, hoje eu estou aqui ministrando a partir do escritório e a pastora Neide está aqui de frente para mim, a Isabelle também. E nós estamos aqui adorando a Deus e entrando na sua casa para ministrar a palavra do Senhor, a ceia do Senhor, para ministrar aquilo que Deus tem para nós nesta tarde. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus tome esta palavra e ministre aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus tire o véu dos nossos olhos, para que ao tomarmos o pão e o cálice, nós possamos ir muito além daquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. E nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos reservou através dos elementos da Santa Ceia. Através destes elementos. E amados irmãos, antes de nós irmos à palavra ainda, eu queria ler só um versículo que está em Jeremias 33, no versículo 3, porque quando eu sentei aqui e uma breve oração que fiz, e o Espírito Santo, eu abri minha Bíblia e ao abrir a Bíblia, soltar a Bíblia aqui, ela abriu justamente nesse texto e ele me saltou os olhos. E o texto diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esta palavra é para você nesta tarde. Clama-me, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem coisas maravilhosas, coisas que até agora são ocultas para mim e para você, e que o Senhor deseja revelar ao nosso coração. Que aquilo que está oculto ao nosso coração hoje, o Espírito Santo possa tirar o véu. Que esta seja uma tarde de revelação. Que esta seja uma tarde de ministração na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de tomar o texto, um texto bem conhecido nas Escrituras que está em 1 Coríntios capítulo 11, que fala justamente da ceia do Senhor. E esta semana orando e perguntando: Pai, o que eu devo ministrar? Qual é a palavra que tu tens para a tua igreja? E o Senhor me fez por vários dias pensar a respeito deste tema que eu coloquei aí nessa ministração, na nossa live, que está escrito aí, fazendo a manutenção do que Deus me deu. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração acerca desta necessidade. A necessidade de fazer a manutenção daquilo que Deus nos deu. Queridos, Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em derramar sobre nós toda sorte de bênção. Deus, ao nos chamar, ao nos arrancar do reino das trevas e nos trazer ao reino do Filho do seu amor, Ele nos trouxe com um plano. Ele nos trouxe com um propósito. Ele colocou no nosso coração sonhos. Ele colocou no nosso coração uma visão. Ele colocou no nosso coração um alvo a ser atingido. E nós precisamos aprender a correr com este alvo. Nós precisamos aprender a abraçar a visão que o Senhor nos deu e fazer a manutenção desta visão. Fazer a manutenção daquilo que o Senhor nos entregou. Gerar, alimentar. Quando eu olho para a vida de Abraão, por exemplo, eu vou descobrir que durante toda a vida de Abraão, ele fez questão de alimentar e fazer a manutenção daquilo que Deus havia dado a ele. Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão que a terra, aonde ele colocasse a planta dos seus pés, o Senhor lhe entregaria. E em cada momento em que Abraão encontrava uma dificuldade, em cada momento em que Abraão se deparava com um desafio, eu tenho certeza que a fé e o coração do servo do Senhor era atingido, como o meu e como o seu. Abraão fazia manutenção daquilo que Deus havia lhe falado.
Isso falou muito ao meu coração esses dias. Abraão edificava um altar, invocava o nome do Senhor, e Deus aparecia a Abraão e sempre dizia a ele a mesma coisa: eu te darei esta terra, eu te darei esta terra. Amados, Deus não muda de ideia. Deus é imutável, nele não há mudança e nem sombra de variação. A palavra de Deus para mim e para você é a mesma. Ele não vai mudando de acordo com as circunstâncias. Não é a facilidade ou a dificuldade que define o que Deus tem para mim e para você, mas é a sua soberana palavra. Aquilo que Deus falou, Deus cumprirá. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo que durante 430 anos tinha estado cativo no Egito, diante de cada desafio que Moisés enfrentava, Deus dizia: vai a Faraó. Ele ia a Faraó. Quando ele chegava diante de Faraó, Deus mesmo endurecia o coração de Faraó, de maneira que ele não deixava o povo ir. O que fazia Moisés? Moisés voltava ao lugar onde Deus havia falado com ele. E eu chamo isso de fazer a manutenção daquilo que Deus nos falou. E quando Moisés falava, voltava para falar com Deus e trazer o relatório da dificuldade que ele encontrou em cumprir a missão, Deus volta a falar a Moisés a mesma coisa. E o envia debaixo da mesma palavra. Eu não sei como você está, eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são os níveis de desafio que você está enfrentando para cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir, para realizar aquilo que Deus te chamou para realizar. Volte ao lugar onde Deus te falou. Faça a manutenção daquilo que Deus te deu. Reanima o teu coração. Remove as cinzas do teu altar. Reacende o fogo, a chama do teu coração. Não deixa que jamais o teu coração esfrie, porque Deus não mudará de ideia. Deus não alterará o seu plano. Deus irá dizer a você a mesma coisa. Mas quando nós fazemos a manutenção daquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos falou, aquilo que Deus nos prometeu, adquire uma nova força, adquire uma nova energia. Quando eu volto e ouço o que Deus me disse, mesmo que Ele me diga outra vez a mesma coisa, mas ao ouvir outra vez aquela mesma coisa, a mesma força, o mesmo poder que eu recebi no primeiro momento em que Deus me falou, ele é reaceso, ele é levantado outra vez, e aquilo vem dentro de mim com a mesma energia, e eu continuo. É por isso que é necessário fazer a manutenção daquilo que Deus nos deu. Talvez você esteja perguntando assim: pastor, o que é que isso tem a ver com a ceia do Senhor? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que seria este momento, se não fazer a manutenção do memorial de uma aliança que temos com Deus? Olha o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 29. Diz assim, disse o apóstolo Paulo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse aos discípulos, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Veja uma coisa que interessante, a iniciativa é dele. Olha o que é que ele vai dizer aqui: eu recebi, disse Paulo, do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Foi ele que teve a iniciativa de firmar esta aliança. Foi ele que deu o primeiro passo. Quando no Evangelho vai dizer que Jesus disse assim: há muito eu desejo participar dessa ceia com vocês. A iniciativa é dele. Mas no versículo 24, ele vai dizer: fazei isto em memória de mim. Ele estabeleceu a aliança, ele estabeleceu o pacto, ele estabeleceu a ceia, mas agora ele transfere para mim a responsabilidade de fazer a manutenção daquilo que ele me entregou. Ele propôs a aliança, ele me chamou a uma aliança, mas agora ele diz: agora você vai fazer a manutenção desta aliança, agora você não vai deixar esse memorial morrer. No versículo 25 diz: semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice. Mais uma vez a iniciativa é dele. Ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora ele transfere para mim e para você: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ele fez e ele transfere a responsabilidade para mim e para você, de fazer a manutenção daquilo que ele tomou a iniciativa de fazer. E ele vai dizer no versículo 26, disse Paulo: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até
que Ele venha. Até quando eu vou fazer a manutenção da aliança que eu tenho com o Senhor? Até quando eu vou fazer a manutenção das promessas que Deus me deu? Até quando eu vou avivar no meu coração aquilo que Deus falou? Até que aquilo se torne uma realidade. Até que aquilo se cumpra cabalmente. Até quando eu vou tomar o pão? Até quando eu vou tomar o cálice? Até quando eu vou repetir esta ceia que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás? Até que Ele venha. Até que Ele volte, até que nós celebremos na casa do Pai, até que nós encerremos este ciclo. O Senhor Jesus abriu um ciclo ali naquela sala, ali no cenáculo, e Ele disse, esse ciclo só vai se fechar na casa do Pai, quando eu ceiar outra vez com vocês. E até lá, o que é que eu vou fazer? Até lá, eu vou fazer a manutenção daquilo que Ele me entregou. Eu vou fazer a manutenção daquilo que Ele me deu. Eu vou dar continuidade, eu vou sustentar essa chama, eu vou manter este fogo aceso, eu vou manter o meu altar limpo, eu vou manter as brasas acesas, até que Ele venha, até que se cumpra, até que aquilo se torne uma realidade, até que o Senhor torne real na minha vida aquilo que é apenas uma promessa. Aleluia! Aleluia! 1000 vezes aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fazer isto. Ele fez, e agora Ele chega para mim e para você e diz, agora faça você. Faça você. Continue fazendo, até que eu venha. E Ele vai dizer no versículo 26, todas as vezes. Todas as vezes. Quantas vezes? Todas as vezes. Eu faço em quê? Em memória dEle. Proclamando o quê? Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele voltará para me buscar. Aleluia! Aleluia! Sem a devida manutenção, todo tipo de relacionamento corre o risco de morrer. Ali naquela mesa, o Senhor estabeleceu um relacionamento com a sua igreja. Aquela mesa era uma mesa de noivado. Ali Ele fez um contrato de noivado com a sua igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Sem a devida manutenção, qualquer relacionamento vai esfriando e vai abrindo as portas para que terceiros entrem e roubem o lugar daquele que seria o único na nossa vida. Eu tenho dito e repetido muitas vezes, pastor, o amor esfria, esfria. Pastor, alguém que deixou alguém, deixou porque não amava? Não necessariamente. Todo relacionamento, se não for cuidado, ele corre o risco de morrer. E a nossa vida com o Senhor é um relacionamento. Deus nos chamou em Cristo para um relacionamento. Eu falava ontem, se você não assistiu nossa aula de ontem, por favor assista, porque foi tremenda. Foi tremenda. Eu falava ontem, nós temos um relacionamento com o Senhor. Um Deus que é homem, que se tornou como um de nós, que assumiu a nossa condição, que veio à nossa terra, que viveu a nossa vida, que comeu nossa comida, que tinha um corpo como o meu e como o seu, para se aproximar de nós. Qual a diferença entre a proposta de Jesus Cristo, o cristianismo e as religiões? Religião, religare, no grego, é uma tentativa do homem de chegar a Deus. A proposta de Jesus Cristo é o contrário, é Deus vindo ao homem. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Toda a iniciativa dentro desta nova vida que o Senhor nos chama, ela não nasce no homem, ela nasce em Deus. Quando Ele vai falar do amor, Ele diz que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Ele vai dizer que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não fostes vós, nem a escolha que você fez. Nem a escolha, Ele disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Toda a iniciativa parte dEle. Essa proposta de nova vida, de vida com o Senhor, ela não nasceu em você. Jesus disse, olha, ninguém vem a mim se o Pai que vive não o enviar. Toda tentativa humana de chegar a Deus fora de Jesus Cristo é inútil. Toda tentativa do homem chegar a Deus pela sua força é inútil. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que vive não o enviar. Aleluia! Ele toma a iniciativa, mas a manutenção deste relacionamento é uma responsabilidade minha. Eu não posso negligenciar a minha parte. Uma vez que eu me encontrei com o Senhor Jesus, uma vez que eu tive um encontro pessoal com Ele, eu preciso fazer a manutenção deste relacionamento. Eu não posso deixar que a chama se apague. Eu não posso deixar que o meu coração se acostume com o Senhor. Eu não posso deixar que a vida com Deus se torne uma rotina, que se torne um mesmismo. Eu não posso deixar. É a minha obrigação. E sempre foi assim.
Sempre foi assim. Tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo, presta bem atenção a isso. Tudo aquilo que Deus me deu traz para mim a responsabilidade de fazer a manutenção. Tudo que Deus me deu, se eu não fizer a manutenção, eu posso perder. Eu posso perder. O dar é de Deus. O dar é de Deus. O receber e permanecer depende do homem. É assim desde o princípio. Vamos para Gênesis. Vocês conhecem a história? Como Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Gênesis capítulo 1. No versículo 28, depois que Deus faz o homem, versículo 27 diz: Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Quando Deus criou, colocou este homem aonde? Num jardim. Deus colocou este homem com toda a fartura. Deus colocou este homem num ambiente de glória. Deus colocou este homem num lugar onde não faltava nada. Mas olha o que é que Deus vai dizer. Deus os abençoou e lhe disse. Olha aqui. Deus os abençoou. Deus não só abençoou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O que é que Deus está dizendo? Faça a manutenção daquilo que eu entreguei para você. E no primeiro descuido que o homem teve, nesta manutenção, Satanás entrou no jardim. De uma maneira sorrateira, de uma maneira disfarçada, ele toma o corpo de uma serpente, ele é ladrão. Ele não entrou pela porta, ele pulou a cerca. Ele é astuto. A Bíblia o chama de astuto, da antiga serpente. Ele é enganador. Ele traz dúvida. Ele chega sutilmente, tentando roubar a tua atenção, tentando fazer você questionar a bondade de Deus, tentando fazer você questionar a fidelidade de Deus, tentando fazer você... E ele vai entrando na tua mente, construindo fortalezas na tua mente e te seduzindo. E quando você menos espera, você está repetindo aquilo que ele gostaria de dizer, mas não tem coragem de dizer. Ele coloca dúvida no teu coração acerca da fidelidade de Deus. Ele coloca dúvida no teu coração acerca do cumprimento das promessas de Deus. Ele coloca dúvida no teu coração acerca do caráter santo de Deus. E ele faz com que você comece a verbalizar tudo aquilo que ele gostaria que fosse, que acontecesse. E você começa a verbalizar. E de repente você está enredado naquilo que ele gostaria de construir na tua vida. Por quê? Porque você descuidou na manutenção daquilo que Deus te entregou. O que Deus te deu? O que Deus colocou para você? Os sonhos de Deus, o chamado de Deus, o projeto de Deus na tua vida. Nada acontece por acaso, amados. Nada acontece por acaso. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem: pastor, mas Deus falou tantas vezes acerca de coisas que iriam fazer na minha vida. E até hoje nada aconteceu. E eu sempre pergunto: o que você fez com estas promessas? Você simplesmente ficou deitado em berço esplêndido, a som do mar, a luz do céu profundo, achando que isso iria acontecer por descuido? Satanás pode ter entrado. Satanás pode ter entrado e minado aquilo que Deus tinha na tua vida. Mas o Senhor está chegando a mim e a você hoje para despertar o nosso coração e dizer: toma autoridade, toma de volta as rédeas da tua história. Toma de volta, você tem autoridade para colocar o inimigo para fora. Ainda há tempo, ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós conhecemos a história. Eva deixa-se seduzir por aquilo que a serpente vai dizer. E o estrago aconteceu. Que coisa horrorosa, né? Por quê? Porque não fez a manutenção. Mas Deus não desistiu de nós. Deus enviou o seu Filho. Em vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar aqueles que estavam escravos da lei. Ele nos salvou. Aleluia! Ele nos salvou. Veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, porque se com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com tua boca confessares, serás salvo. O Senhor veio para nos salvar. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, agora em Filipenses capítulo 2. Mas pastor, ok, eu sou salvo, então agora eu posso descuidar? Não. Não. Cuidado. E queridos, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos vivendo dias terríveis. Terríveis. Satanás sabe que falta pouco tempo. Satanás sabe que Jesus está voltando.
Satanás sabe que ele tem um tempo nesta terra e que este tempo está terminando, e ele vai fazer de um tudo para levar os homens a negar a Jesus Cristo. A Bíblia diz que não virá o Filho do Homem antes que venha a apostasia. O que é apostasia? Negar a fé. Negar a Jesus Cristo, negar o sacrifício do Senhor, negar o sangue redentor. Que horror, que tristeza, que coisa horrorosa, mas está aqui acontecendo. Os dias estão se aproximando. Guarda o que tu tens. Pois bem, eu sou salvo. Mas olha o que é que vai dizer Filipenses capítulo 2, no versículo 12. Algumas coisas que eu quero aqui ressaltar. A partir do versículo 12. No versículo 12 ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Olha o que é que o apóstolo está dizendo: efetuai a vossa salvação. Faça manutenção da sua salvação. Como? Com temor e com tremor. Pastor, o senhor não disse que não crê em perda de salvação? Eu não creio em perdas de salvação. Nessas bobagens que muita gente diz só porque alguém ficou ferido na alma, só porque alguém deu uma escorregadela, só porque alguém deixou de congregar, ele perdeu a sua salvação. Não, 1000 vezes não. Mas eu tenho percebido uma coisa. A Bíblia fala daqueles que, mesmo tendo conhecido o Senhor, mesmo tendo conhecido o poder de Deus, negariam a Jesus Cristo. Para os tais, diz a palavra, não há mais salvação. Porque crucificaram outra vez o Filho de Deus, diz Hebreus capítulo 6. Queridos, nós estamos vivendo dias em que o diabo quer construir, o que o diabo quer fazer, não é fazer apenas você dar uma escorregadela, mas é você negar a Jesus Cristo. É uma luta de um nível que nós nunca vivemos. Nós nunca provamos. Porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe disso. E o que é que o apóstolo está dizendo? Efetuai a vossa salvação. Faça manutenção da tua salvação. Coloque o capacete da salvação. E eu acho interessante isso, porque quando Paulo, em Efésios 6, vai falar sobre a armadura de Deus, ele traz a salvação como um capacete. O que é que ele vai proteger? A minha mente. Por quê? Porque é aqui aonde se trava as grandes batalhas. De repente eu começo a questionar as verdades de Deus. De repente eu começo a questionar a bondade de Deus. De repente eu começo a questionar a minha própria salvação. O que é que Deus está dizendo? Ajuste o capacete da salvação. Eu sou salvo, pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus, é um presente que Ele me deu, não vem das obras. Não fui eu que conquistei, não fui eu que fiz nada para ser salvo. Ele me salvou na cruz do Calvário, e salvo eu sou até a eternidade. Para trás de mim, Satanás, eu jamais duvidarei do presente que Deus me deu. Meu nome está escrito no livro da vida, de lá jamais sairá. E quando a trombeta soar, eu partirei desta terra para me encontrar com o meu Senhor nos ares. Faça manutenção da sua salvação. Alimente o teu coração com aquilo que fortalece a tua salvação. Busque aquilo que fortalece a tua salvação. Busque alimentar dentro de você a consciência da tua salvação. E quando vier o menor sinal de questionamento acerca da obra de Deus, enxote este pensamento. Um pássaro sentou, mande-o embora antes que ele faça um ninho, porque não existe coisa mais difícil do que desmanchar um ninho de passarinho. A Bíblia diz que assim como um pássaro que vagueia, a maldição sem causa não encontrará pouso. Que estas dúvidas, que estes questionamentos, que estas setas malignas jamais encontrem pouso na sua mente, jamais encontrem pouso no seu coração. Mas veja, irmãos, ele continua no versículo 13, ele diz: pois Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa obra. Reconhecemos. Como é que eu efetuo a minha salvação? Reconhecendo que todas as coisas em nós, quem opera é Deus. Reconhecendo que quem opera é Deus. Não sou eu. De repente eu me sinto para baixo. Olho para as minhas falhas.
olho para os meus defeitos, olho para mim mesmo, ou até mesmo para as minhas virtudes, me achando melhor, ou me achando bom, que não preciso de Salvador. Que seta maligna, que cilada do diabo, que laço do cão. É Ele quem opera o querer e o efetuar. É Ele quem faz tudo em você. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com as tuas debilidades e nem com as tuas virtudes. É dom de Deus. Faça a manutenção da sua salvação, meu irmão. Não deixe esmorecer a sua salvação. Não deixe esfriar a certeza da sua salvação. Não deixe. Qual o objetivo disso tudo? Qual o objetivo de fazer esta manutenção? Versículo 14 diz: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Para quê? Versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Somos nós. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como os astros no mundo. Aleluia! O que o Senhor quer fazer? Que eu e você resplandeçamos, que sejamos irrepreensíveis e resplandeçamos. Resplandecer o quê? A luz de Deus em nós. Esta vida que está dentro de nós. Este poder que está dentro de nós, esta graça que está dentro de nós. Ele está dizendo, olha, faz a manutenção de quem você é, para que esta graça possa fluir, para que este poder possa fluir, para que esta bênção possa fluir. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 16 diz, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer a manutenção desta salvação? Versículo 16, retendo a palavra da vida. Olha a palavra, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Reter a palavra para não trabalhar em vão. Paulo diz, eu que tenho pregado a tantos, esmurro meu corpo e trago ele à servidão, para que eu não seja reprovado naquele dia. Que tristeza, né? Chegarmos naquele dia diante do Senhor e sermos reprovados, porque nos apartamos das verdades da palavra. Temos falado de avivamento. O Espírito de Deus tem dado uma palavra para nós como igreja, de que este ano é um ano de avivamento. E o primeiro sinal de um avivamento é o retorno à palavra, o retorno às verdades do Evangelho, o retorno à simplicidade do Evangelho. Precisamos estabelecer firmes estacas nos fundamentos da nossa fé. E um deles é a salvação. Faça a manutenção da sua salvação. Faça a manutenção. Você é salvo. Você foi salvo. O Senhor te salvou. O Senhor pagou o preço do teu pecado. Jesus não morreu naquela cruz em vão. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. E diz o apóstolo, estas coisas eu vos escrevo para que tenhais a vida pelo nome do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Ele é o teu Salvador. Ele é o Senhor da tua vida. Oh, aleluia! Não existe bem maior. Não existe presente maior do que saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nossa maior riqueza, nossa maior vitória nesta terra não é comprar uma casa, não é comprar um carro. Tudo isso fica. O dinheiro fica. As fazendas ficam. Tudo que aqui fica. No último momento, quando a trombeta soar, quando eu descer a sepultura, o que vai fazer a diferença é saber que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E naquele dia, quando a trombeta soar e o Senhor fizer chamada, como diz o hino, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Ouvirei o Senhor chamando o meu nome. Ah, irmãos, nós não podemos perder de vista a nossa salvação. Nós somos uma geração que tem aprendido sobre batalha espiritual, sobre cura interior, sobre conquista de território. Nós temos aprendido sobre prosperidade, nós temos aprendido sobre escatologia. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer jamais que nada disso tem valor nenhum se nós não tivermos certeza de uma coisa: o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu sou salvo pela graça de Deus. Uma das coisas que eu acho mais lindo, mais fantástico, é encontrar aqueles irmãozinhos, eu sempre faço referência, aquelas santas mulheres simples, daquelas igrejas bem pentecostais.
aquelas bem simplesinha, com seu coquezinho na cabeça, cabelinho branco, algumas delas me vêm à memória o rosto. De longe você já percebe que ali vai uma santa serva do Senhor. E você chega e diz, a irmã é crente, e ela diz, pela misericórdia de Deus eu sou salva. Aleluia, que coisa gloriosa. Não tem dinheiro, não tem teologia, não tem riquezas, não tem luxo, não tem nada nesta terra. Mal tem uma roupa para vestir e comida para comer. Mas os seus olhos brilham quando elas dizem, eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou salva pela graça de Deus. Que coisa gloriosa. Salvo sou, salvo sou. Que coisa gloriosa. Eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu destino, eu sei o que o Senhor preparou para mim, eu sei que quando eu tombar nesta terra, eu me encontrarei com o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele não tem medo de dizer, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E ele diz, quando esta casa terrena se desfizer, eu tenho um edifício construído por Deus no céu. Aleluia, ele diz, é melhor morrer, estar com Cristo, mas por causa de vós, eu fico aqui para ensinar, eu sou salvo. Eu sou salvo. Faça manutenção desta certeza, meu querido. Foi Ele que te salvou. Foi Ele que te salvou. Mas a responsabilidade de fazer a manutenção desta verdade cabe a mim e cabe a você. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer no nosso lugar. Salvação é tão pessoal que Deus não tem netos. A mãe não faz pelo filho. A mulher não faz pelo marido. O marido não faz pela esposa. O pastor não faz pelas ovelhas. Nem as ovelhas pelo pastor. É eu, sou eu, que vou diante do Senhor dia a dia e peço a Ele, ajusta em mim o capacete da salvação. Ajusta em mim o capacete da salvação. Ajusta em mim o capacete da salvação. Leia versículos que fortalecem a tua salvação. Cante hinos que falem da salvação. Medite no que fala da salvação. Isso é fazer a manutenção. Medite, faça seu devocional, tenha tempo com Deus, meditando sobre a salvação. Faça orações agradecendo a Deus pela sua salvação. Obrigado, meu Deus, porque tu me salvaste. Obrigado porque eu não sou merecedor, mas tu escrevestes o meu nome no teu livro. Obrigado porque tu me alcançaste nos meus pecados. Miserável homem que eu sou, condenado ao pecado, mas tu me salvaste. Tu viestes me buscar. Eu não entendo um amor como esse, mas eu recebo. Amém. Eu creio, eu abraço. Não me deixes duvidar desta verdade, Senhor. Guarda o meu coração da dúvida, guarda meu coração da incredulidade. Pois bem, você é salvo. Aí o Espírito Santo veio sobre você. Que coisa gloriosa, né? Somos batizados no Espírito de Deus, como aconteceu no dia de Pentecostes. Uau, de repente, estava todo mundo reunido na festa de Pentecostes, houve um ruído, e veio do céu um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito. Línguas de fogo se repartiram entre eles. A iniciativa foi de Deus. Veja, sempre a iniciativa é dele. A iniciativa de construir um jardim para colocar Adão e Eva foi de Deus. A iniciativa de nos salvar foi de Deus. E agora a iniciativa de nos batizar no Espírito Santo também foi de Deus. Os discípulos nem sabiam o que significa aquilo. Ficou todo mundo atônito, falando em outras línguas. Eles nem sabiam o que era aquilo. E agora, pastor? Agora é só ficar de braço para cima e o Espírito Santo vai, o tempo de Deus vai sempre tomar iniciativa? Não. Em Atos, veio do céu um ruído, um vento impetuoso encheu a casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Não é Deus que vai me encher? Agora mais não. A manutenção de uma vida cheia do Espírito depende de mim. Muitas vezes nós assumimos uma atitude totalmente passiva. Nós queremos que outros orem por nós. Nós queremos que outros imponham as mãos sobre nós. Mas olha o que é que Paulo vai dizer. E olha que coisa mais ativa aqui, ó. Versículo 19. Como é que eu me encho do Espírito?
Então, peraí, em Pentecostes o Espírito toma a iniciativa, ninguém fez nada para ser cheio. Não, ninguém fez, mas agora que o Espírito está no meio da igreja, o apóstolo vai dizer, agora é você que tem que se encher do Espírito. E aqui fala de um presente contínuo, enchei-vos do Espírito, um presente contínuo, permanentemente cheio do Espírito. E no versículo 19 ele diz, como? Falando entre vós, muda a tua linguagem. Falando o quê? O que é que eu vou falar? Eu não vou falar murmuração, eu não vou falar queixas, eu vou falar entre nós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que eu vou fazer? Vou me encher do Espírito. Estou desanimado, o negócio da temperatura está baixando, eu estou começando a perceber um esfriamento. Ah, meu filho, eu vou cantar, e eu não vou cantar aqueles hinos de sofrência, não. Eu vou pegar aqueles corinhos de fogo. Quem me conhece sabe, não sou muito dado aos mover pentecostal demais, mas de repente, meu filho, eu tenho umas cantoras daquelas bem assembleianas, que quando eu percebo que a temperatura está baixando, vai de Shirley Cavalhais, a Eliane Oliveira, a Mara Lima, é só no fogo. Por quê? Aumenta essa temperatura, meu irmão. Aumenta essa temperatura, que eu vou ficar lá com um negócio de sofrendo, de não sei o quê. Eu quero é sentir o poder de Deus. Eu quero, levanta o negócio. Faça a manutenção, uma vida cheia do Espírito. Eu vou orar, eu quero lá ficar num canto, tô meio borocochô, eu vou lá ficar num canto de parede, eu vou dormir. Estou cansado, aí fico lá de joelho no pé da cama, vou dormir, levanto e ando de um lado e ando para outro. O rabacarrache que te anda rababarraia, o rabacarraia. Ó, o pastor Luiz já está dando ali uma dica, fé mais fé. Eita glória! E vai o corroche que te andará e me mexo e balanço e levanto a mão. Eu vou ficar lá, aquela coisa, né? Vai morrer! Aí de repente você está cantando, de repente você está falando em línguas, de repente o fogo aumentou, de repente você colocou tudo para fora. Você está fazendo manutenção de uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Você está fazendo a manutenção de uma vida cheia do Espírito de Deus. Não vou deixar a temperatura baixar, senão daqui a pouco eu começo a questionar. Eu acho que esse negócio de língua é coisa da minha cabeça. Eu acho... Será que o Espírito mora mesmo dentro de mim? Eu acho que ele já mudou de casa faz tempo. Eu acho que não tem mais ninguém morando aqui. Estou mais seco do que o sertão da Paraíba. A Juliana já está dando ali mais uma dica. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Maravilha! Meu irmão, levanta essa temperatura, vai ficar chorando, vai ficar se lamentando. Eita glória! Levanta e enche, né? Enche. Faz essa manutenção. Faz essa manutenção. Por quê? Porque senão você perde tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Irmãos. Irmãos. É tão fácil receber as coisas de Deus. É tão difícil fazer a manutenção. Deus não vai nos tratar como se nós estivéssemos a vida inteira num Pentecostes. Às vezes a gente canta tanto sobre Pentecostes, né? A gente canta tanto faz de novo, né? A gente canta tanto aquele hino, Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Aí o Senhor olha para nós e diz assim, encha-se, o Espírito está aí dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de mim. O Espírito Santo mora dentro de você. O que nós estamos precisando muitas vezes, não é que algo de fora venha, é tirar os lixos que nós colocamos e entupiu a fonte. Eu não sei quantos de vocês, eu nasci na roça, eu sou da roça, e na minha região tinha muito uma coisa chamada cacimba. É uma nascente de água, né? A água está ali na superfície, bem próximo da superfície. Não sei se na terra de vocês, no Goiás, tem isso. Não, acho que não tem não, né? Uma nascente de água. Aí você vai lá com uma coisa e você cava um pouco e começa a brotar água. Isso tem muito no Nordeste. O Nordeste tem um lençol subterrâneo de água imenso. E às vezes a água está bem... Aí você vai lá com a coisa e com a enxada e você cava e aquilo começa a brotar água. E é interessante que a água, ela não vai crescer virando um rio. Ela fica ali aquela nascentezinha brotando, aquela água de mina.
A famosa água de mina, né? Minou a água. Tem a água de mina. Ela vai sair daquela aguinha limpa. E a pastora Ney está dizendo que em Goiás não tem não. E o que acontece? À medida que você vai tirando a água, ela mantém aquele nível. E à medida que você vai tirando, ela vai brotando mais. Você vai tirando, ela vai brotando mais. Às vezes a gente ia buscar água, levava uma lata bem grande para ir buscar água, e você olhava, tinha aquela pocinha de água que visivelmente parecia que não dava para encher nem uma mão. Não dava para encher nem 2 mãos de água. Mas aí você começa a tirar. E aí, isso, pastor Luiz, um minador. E aí, quanto mais você tira, mais ele brota. Quanto mais você tira, mais ele brota. Quanto mais você tira, mais ele brota. E quando às vezes você deixa lá, aí cai folha, cai lixo, e aquilo vai entupindo e ele para de brotar. E o que é que você precisa? Limpar a cacimba. É isso que Jesus disse quando ele diz assim, aquela mulher samaritana, quem beber da água deste poço, ali em João 4, quem beber da água deste poço, tornará a ter sede. Mas que eu beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Mas esta água vai formar dentro dele uma fonte que jorra. Que jorra. O que é que eu preciso? O que é que eu estou precisando muitas vezes fazer? Remove, meu irmão. Remove o lixo que caiu ali. Limpa esta cacimba. Limpa esta nascente. Limpa este poço. Desobstrui. Você vai descobrir que a fonte continua lá. Você vai descobrir que esse fio de água, de onde jorrou tanta água já, ele não acabou, ele não acaba jamais. É que você descuidou. É que você não fez a manutenção. É que você não ficou atento e o inimigo veio e jogou coisas aí. E foi entapando, sem você nem perceber, foi diminuindo a quantidade de água que estava jorrando. E agora, mesmo tendo uma fonte, mesmo tendo uma nascente, você está passando sede. E muitas vezes você está indo buscar lá fora. Você está indo buscar aqui, ali e acolá. Algo que você tem inesgotavelmente dentro de você. Limpa essa cisterna. Pede ao Senhor hoje, nesta ceia, neste dia memorável. Meu Deus, remove, me ajuda. Me ajuda a ver o que foi que o inimigo jogou aqui, que interrompeu, já não está fluindo como antes. Já não está jorrando água como antes. Senhor, eu sei que aqui dentro tem uma cacimba, mas eu estou com sede. Eu sei que aqui dentro tem um poço, mas eu estou com sede. Eu sei que aqui dentro tem uma nascente de águas, mas eu estou com sede. Porque ele já não jorra mais. Tenha coragem de tirar toda falsa oração, toda frase que não condiz com a sua situação. E chegar hoje diante do Senhor e dizer, me ajuda, Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele vem no nosso auxílio, clama-me. Eu comecei hoje lendo esse texto, clama-me e responder-te-ei. Clama ao Senhor por ajuda. Talvez você esteja tão seco que não está conseguindo nem mesmo remover as coisas que taparam a nascente de água na tua vida. Clama a Ele. Chama por Jesus. Chama por Jesus. Chama por Jesus. Chama por Jesus. Diz, Jesus, vem me ajudar a fazer a manutenção da minha nascente. Tu fizestes nascer dentro de mim uma fonte de água, mas ela parou de jorrar. Já não tenho mais alegria, Jesus. Já não tenho mais prazer na tua presença. Já não tenho mais prazer em te adorar. Meu coração já não arde mais. Meu coração já não queima mais. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Me ajuda. Eu sei, eu não estou pedindo para que tu construa uma outra nascente. Não. Eu sei que aquela que tu fizestes não tem prazo de validade. Ela está aqui dentro. Mas eu estou, Senhor, com um tesouro dentro de mim, passando necessidades. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Ele vem no teu socorro, Ele vem no meu socorro. Ele vem no nosso auxílio. Ele remove tudo aquilo que o inimigo jogou aí.
o lixo de Satanás que caiu aí na sua fonte e tapou e obstruiu, Ele está tirando agora. Ele está removendo esse lixo. Ele está removendo essa frieza. Ele está removendo essa indiferença. Para que volte a jorrar água outra vez. Para que volte a jorrar. E vai começar a jorrar outra vez. Vai começar a jorrar outra vez. Vai começar a jorrar outra vez. Estas águas vivas. Estas águas de cura. Estas águas de restauração. Aleluia! E você não vai ter que correr ali e acolá em busca, porque a fonte estará jorrando dentro de você. E outros que chegarem a você vão ter água. E outros que chegarem a você vão saciar a sede, porque você vai ser canal para abençoar a vida de outros. Mas amados, essa manutenção, ela também é necessária na nossa herança eterna. Apocalipse capítulo 3, no versículo 11. Eu vou ministrar mais amanhã a respeito de Apocalipse 3, mas eu quero ler apenas o versículo 11. Olha aqui o conselho do Senhor. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora. Venho sem demora. Olha o perigo. Venho sem demora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Venho sem demora. Venho sem demora. O Senhor está chegando. O Senhor está chegando. E olha o que é que Ele vai dizer. Guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz que o nosso trabalho em Deus não é em vão. Coroa aqui não é salvação, é recompensa. O Senhor te recompensará. Por tudo que você fez, por todo o teu trabalho na obra dEle, por cada alma que você ganhou, por cada pessoa que você anunciou o Evangelho, por cada necessitado que você socorreu, por cada oferta que você deu na obra dEle, por cada dízimo que você trouxe na casa dEle, por cada nu que você vestiu, por cada coisa que você fez nesta terra. O Senhor registrou tudo isso e o Senhor te recompensará. O Senhor te recompensará, mas cuidado. Ele está dizendo, guarda. Guarda o que você construiu até agora. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu aprendi algo logo muito cedo, quando eu me converti. Eu aprendi algo, que o que importa não é como eu começo. O que importa é como eu termino. O que importa é como eu termino. Vencedor não é aquele que larga em primeiro, é aquele que chega em primeiro. Guarda o que tu tens. Faz a manutenção do teu chamado. Faz a manutenção. Deus te chamou para o ministério, pastores, diáconos, líderes. Deus te chamou para o ministério. Deus tem um chamado para você. Deus te confiou algo. Faz a manutenção. Faz a manutenção. Avalia. Como eu posso melhorar? O apóstolo Paulo sempre manda um conselho ao seu filho na fé, Timóteo. Aplica-te à leitura. Desperta o dom que há em ti. Faz a obra de um evangelista. Prega a palavra. O que é isso, pastor? Faz a manutenção do que Deus te entregou. Deus te entregou algo? Faz a manutenção. Deus te deu um dom? Faz a manutenção, irmão. Deus te deu uma célula para você cuidar? Faz a manutenção. Não deixa morrer, não. Faz a manutenção. Quando você perceber que está esmorecendo, aviva, busca socorro, faz a manutenção. Não deixa para trás, não negligencia, porque você pode perder toda uma construção. Sabe, às vezes aqui eu não vejo muito isso, mas no Brasil eu via muito. Você andava assim, você via casas, né? Ou às vezes construções de prédios. Eu lembro lá em Natal, tinha um prédio que eles estavam construindo um hotel na Via Costeira. Quem é de Natal vai saber do que eu estou falando. Um prédio muito bonito que eles estavam construindo. Era um hotel que era para ser um hotel 5 estrelas, maravilhoso. Só que tem uma lei lá em Natal, que ali naquela região você não pode construir prédios acima de uma certa altura, que é para não tirar a visão da orla, do mar. E eles, acho que tentaram burlar a lei, né? E continuaram a construção, e a prefeitura não
não fiscalizou, não sei como é que chegou naquele ponto. Eu só sei que quando a construção já estava e todo mundo falando daquele prédio que ia gerar tanto emprego, que ia empregar tanta gente, que ia ser um grande hotel, quando já estava todo o esqueleto construído, todo aquele negócio construído, veio uma fiscalização e embargou a construção. Eles não vigiaram a lei, eles não procuraram saber se podia ou não podia fazer daquele jeito, eles foram fazendo. Gastaram tanto, trabalharam tanto. E aquilo que quando nós passávamos de carro na via costeira, nós suspirávamos sonhando com aquele prédio, como ia ficar maravilhoso aquele hotel, hoje todo mundo que passa xinga e reclama, porque ficou lá um prédio velho caindo aos pedaços, foi embargado, não terminou a construção, ficou feio, nem foi para frente nem para trás. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus te deu algo para fazer, dedica-te, investe, faz a manutenção. Para quê? Porque toda obra que fica no meio do caminho, vai virar um mausoléu, um lixão. Aquilo que poderia ser lindo, aquilo que poderia ser maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus neste dia, nesta hora bendita, traga ao meu coração e ao seu coração a consciência de que Ele nos deu. Ele nos deu. Mas o que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus me entregou? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus me entregou? Como é que eu estou usando os talentos que Deus me deu? Como é que eu estou aplicando aquilo que Deus me confiou? Os dias são maus. Os dias são terríveis. Há uma enxurrada de demônios soltos na nossa geração. Demônios que nós não conhecemos. Demônios que nós não conhecemos. Eu tenho certeza que Satanás guardou demônios específicos para este tempo, porque ele sabe que o tempo está terminando. Mas eu quero te dizer uma coisa: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. As armas que Deus nos deu, elas são poderosas. Mas nós precisamos usar o que o Senhor nos deu. E hoje nós estamos aqui diante da mesa da aliança, diante do memorial de uma aliança, fazendo o que, pastor? Manutenção do que Deus nos deu. Estamos aqui fazendo a manutenção deste chamado, fazendo a manutenção deste pacto, fazendo a manutenção desta aliança. Pegue o pão, pegue o cálice, aí na sua casa. Vou lavar aqui minhas mãos com álcool. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. A iniciativa foi dele. A iniciativa sempre é dele. A iniciativa sempre é dele. A iniciativa sempre é dele. Ele tomou o pão, ele deu graças e ele partiu. E ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai dele, todos vós, este é meu corpo, partido por vós. Mas não basta tomar e comer. Façam vocês também, em memória de mim. Façam isso. Porque todas as vezes que vocês fizerem, vocês estão fazendo a manutenção desta aliança que eu tenho com vocês. Todas as vezes que vocês partirem este pão, vocês estão rememorando o meu corpo partido na cruz do Calvário por vocês. Todas as vezes que vocês partirem este pão, vocês estão acendendo a chama dentro do coração de vocês, na mente de vocês, nas emoções de vocês, no mundo espiritual,
a minha morte por vocês na cruz do Calvário. Nesta hora, tome o pão. Eu vou partir aqui, oferecer às minhas companheiras de culto. Você aí na sua casa, tome o pão, parta, ofereça à sua família, você que nasceu de novo, você que é batizado nas águas, você que está em comunhão com a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra. Ele está chamando você para fazer a manutenção desta aliança. É verdade, Ele te salvou. É verdade, Ele te redimiu. É verdade, Ele morreu por você na cruz do Calvário. É verdade, Ele pagou o preço do teu pecado, do meu pecado, na cruz do Calvário. Mas nós não podemos deixar que isso se torne apenas um mausoléu, que isso se torne apenas uma boa lembrança. O Senhor nos chama hoje, a acender essa chama dentro de nós, para que o Calvário se torne tão real na nossa vida hoje, como foi no dia em que nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida. Pai, eu oro nesta hora para que a obra do Calvário se torne tão real na nossa vida, hoje, agora, neste momento, como ela foi no dia em que nós conhecemos a Jesus como Senhor da nossa vida. Que o Calvário seja tão real hoje como foi há 2000 anos atrás, quando Jesus estava suspenso entre os céus e a terra. Ao levantar este pão ao céu, Senhor, nós, espalhados nos 4 cantos desta terra, exaltamos o Teu nome, proclamando que na cruz do Calvário, Jesus foi oferecido por Ti como uma oferta pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Tu o fizestes pecado por nós. Nele nós fomos feitos Tua justiça. Pai, nós erguemos os olhos ao Calvário. Nós voltamos a 2000 anos atrás, ao alto do Gólgota, onde Jesus se ofereceu por nós naquela cruz. E nós fazemos a manutenção deste momento, nós fazemos a manutenção desta aliança, nós fazemos a manutenção desta experiência. Senhor, que esta verdade se torne agora viva dentro de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, traz hoje, traz agora ao coração de cada um de nós o Calvário. Acende no coração de cada um de nós a cruz nesta hora. Acende essa chama, acende esta chama. Oh, Espírito Santo de Deus, que se torne vivo dentro de nós a consciência, a realidade, a verdade de que na cruz do Calvário Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Jesus Cristo pagou o preço da nossa condenação. Jesus Cristo estava ali, tomando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, aquelas feridas, aquelas dores eram nossas, para que por elas pudesse ser produzido cura sobre a nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, traz o Calvário para nós agora, traz o Calvário para cada casa, traz o Calvário sobre cada família. Oh, eu oro nesta hora, Santo Espírito de Deus, para que o Calvário seja real em cada lar, seja real na vida de cada um, que se exponha a este momento, que tome este pão nas mãos, que os nossos olhos sejam tirados do ano de 2020 e seja levado aquele dia em que no monte chamado Caveira tu estavas suspenso entre os céus e a terra, sendo oferecido ao Pai como sacrifício pelos nossos pecados. Ah, Jesus, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós renovamos e reafirmamos a nossa declaração de fé de que não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Tu és o Senhor. Só Tu és o Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, doce Jesus, glorioso Jesus, tira o véu dos nossos olhos, tira a cinza dos nossos altares, reanima, reacende, faz arder outra vez, faz jorrar outra vez. Oh, Senhor Jesus, amado Jesus, glorioso Jesus, nós te amamos, nós te adoramos. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos.
Pai, nós te bendizemos porque tu oferecestes o teu melhor por nós. Deste Jesus o amor tão grande, a graça tão bendita. Pai, oh Pai, como podemos minimizar o teu oferta? Como podemos, Senhor? Como podemos? Perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Perdoa-nos por olhar para a cruz como se fosse nada. Perdoa-nos por olhar para o Calvário como se fosse uma brincadeira, uma religião, uma encenação. Desprezarmos uma oferta tão grande. Como diz a tua palavra, como escaparemos nós se negligenciarmos tão poderosa salvação? Oh Deus! Oh Deus! Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. E na sua casa, em gratidão, erga esse pão ao céu. Diga algo a Deus. Diga algo a Deus. Oh, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Graças te damos. Graças te damos, graças te damos, ó Deus. Graças te damos. Oh, Rakashiki andarababahaya. Oh, Rialarababasso corroia cheia. Oh, Rokotorialarababahas. Oh, Rakashiki darariahasereke. Oh, Senhor, Senhor. Glória. Glórias. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Santo Senhor. Em memória de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário, comamos o pão da aliança. Semelhantemente, ele tomou o cálice nas suas mãos. Tome o cálice. E, havendo dado graças, ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai dele todos vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por todos os homens, para perdão dos pecados. Eu estou fazendo, agora vocês façam também, em memória de mim. Façam em memória de mim. Façam em memória de mim todas as vezes. Em memória de mim. Em memória de mim. Façam a manutenção deste memorial. Até que eu venha. Até que eu venha, não parem de fazer. Não deixe morrer. Não deixe morrer o memorial de que eu morri por vocês e eu voltarei por vocês. Não deixe morrer. Não deixe cair no esquecimento, não deixe virar uma rotina, não deixe virar uma religião. Façam em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e todas as vezes que vocês beberem este cálice, vocês estão anunciando, avivando a minha morte, até que eu venha. Até que eu venha. Vocês estão avivando. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor, no coração de cada um de nós nesta hora. Aviva, Senhor, a consciência da morte de Jesus. Aviva, Espírito Santo. Aviva, Espírito Santo, a consciência do sacrifício da cruz.
Aviva, Espírito Santo, a consciência de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aviva, Espírito Santo, a consciência de que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Aviva, acende esta chama outra vez. Acende esta chama. Enquanto erguemos este cálice a partir de cada lar, a partir de cada canto desta terra, acende no coração de cada um dos teus discípulos a chama da consciência dessa morte vicária. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O teu sangue é a base da nossa vitória. O teu sangue é a base da derrota de Satanás nas nossas vidas. Aviva, Senhor. Acende, Senhor. Envia do teu fogo e acende a chama da consciência do poder do sangue de Jesus. E que este sangue seja colocado como um memorial sobre nós. Uma vida que não possa jamais ser apagada nem interrompida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em memória de Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Em gratidão ao Pai por ter oferecido o seu Filho como sacrifício. Bebamos o cálice da aliança. Oh, aleluia. Oh, achei que andarabás. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Pai. Oh, aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, que torna real para nós a obra do Calvário. Oh, Santo Espírito de Deus, que tornas real para nós o sacrifício de Jesus. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito. Louvado seja. Louvado seja. Grande és tu. Grande és tu. Aleluia. Em uma aliança. E o que nós acabamos de fazer foi a manutenção, o reavivar de um memorial, de uma aliança. Em uma aliança, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Nada que eu tenho é meu, é dele. Tudo vem dele. São as mãos poderosas dele que nos presenteiam com saúde, com pão, com provisão. São as suas mãos de graça, suas mãos de bondade, que nos cumulam de bens, de vida. E é por isso que nós trazemos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas, não para que Ele nos dê alguma coisa, mas porque nós sabemos que Ele já tem nos dado. Tudo aquilo que nós temos foi Ele. Foi Ele. O seu trabalho foi Ele. O pão na sua mesa foi Ele. A sua saúde para ir em busca do trabalho foi Ele. Tudo é dele. E nesta consciência, porque somos seus discípulos, nós consagramos a Ele nesta hora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Não deixe de fazê-lo. Não deixe de semear. Não deixe de trazer à casa do Senhor, à casa do tesouro. É
é o reconhecimento de que foi Ele que te deu. Você tem aí os dados da conta. A essa altura você já deve ter salvo também no seu celular, na sua conta bancária, onde você pode fazer transferência do seu dízimo, da sua oferta. Se você quiser, você pode entrar em contato com a pastora Neide para poder fazer também via cartão. Mas não deixe de fazê-lo. É o reconhecimento de que tudo vem dele. Pai, nós consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Nós consagramos a Ti o fruto do nosso trabalho, pois nós reconhecemos que nós nada teríamos se a Tua boa mão não estivesse sobre nós. É verdade. Reconhecemos, ó Deus, num ato concreto, de que Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso sustentador. Ao trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos dizendo, reconhecemos que Tu és o nosso provedor. Reconhecemos que foi Tu que nos destes. E dizemos, como disse Davi, daquilo que Tu nos deste, volodamos a Ti. Tiramos daquilo que Tu nos destes para trazer a Ti. Senhor, que estes dízimos e essas ofertas sejam usados para a expansão do Teu reino. Que haja fartura, que haja prosperidade, que haja abundância na vida de cada um, na casa de cada um, Senhor. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que glória! Glória a Deus. Que glória! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus pela vida de cada um dos amados, cada um dos irmãos. Receba meu abraço em nome de Jesus. E amanhã nós estamos de volta, continuando estudando as cartas, das 7 igrejas do Apocalipse. Amanhã nós estaremos aqui de volta, às 4 horas da tarde, nosso culto a partir de Southend. E às 5h30 eu entrarei com o nosso culto a partir da igreja, nossa igreja em Bristol. E não esqueça, todos os dias, às 7h30, nós estamos aqui na Sala do Trono, ministrando ao Senhor. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um dos amados. Tenha uma noite de sono restaurador. Um beijo bem grande, com muita saudade em cada um. Seja abençoado, guardado, protegido, renovado. Em nome de Jesus Cristo. E eu espero por vocês aqui amanhã, na graça de Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.